Além além das médias, de pontos de resistência e de suporte, a gente deve considerar e ter no nosso gráfico um outro indicador, tá? A gente vai procurar aqui, ó, tá? Indicadores, ou podia ser com o mouse da direita, e eu vou procurar aqui, ó, Prior Code, né? Bom, observa que ele já colocou no gráfico, é esse cara aqui, ó. Vamos dar uma olhada em propriedades. Vamos ver quem é esse cara aqui, né? Na verdade, nós estamos falando do valor do fechamento do dia anterior. Então, vou só colocar um pouquinho mais grossinha a linha, ok? Espessura maior, aplicar. Então, que ponto é esse aqui? Tá vendo? Aqui é o dia 18. Então, esse valor aqui de 132.320 foi exatamente o fechamento do dia anterior. Observa, ó, que está bem na... Esse aqui do dia 15, olha só, o fechamento lá foi em 132.320. Então, se a gente olhar aqui pelo gráfico aqui, andar um pouquinho a mais, primeira coisa, né? Ele já abriu o dia acima do fechamento do dia anterior. Ok, vamos lá. Passar um pouquinho mais. E olha, deixa eu ver se ele volta aqui. Ele voltou próximo, né? Ele voltou próximo do fechamento, mas não chegou lá no fechamento, ok. Tá? Mas toda vez que o preço vier nesse ponto aqui, é um ponto importante, tá? Que a gente deve ter assinalado no nosso gráfico, ok? Para o mercado à vista, ou seja, para as ações, esse ponto, que é o do fechamento, é o que importa, né? O fechamento do dia anterior. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação que no dia anterior ela fechou a 30 e no próximo dia ela abre a 31, eu estou com ganho de R$ 1 por ação. Se o preço de fechamento foi 30 e no outro dia ela está 29, eu estou perdendo R$ 1 por ação, ok? Então, isso é o que importa para o mercado à vista, ou seja, para as ações. Mas, por mercado futuro, e no caso nosso, do mini índice, o que importa é outro indicador, que é o que vale mesmo como sendo, entre aspas, o preço de fechamento. Para incluir esse cara, a gente vem aqui, vem, ó, de novo aqui, só que, ó, Prior Quote, ajuste. Bom, ele tá aqui em cima, ó, ajuste. Ajuste do quê? Do próximo dia. Então, ou do dia anterior, né? Então, vamos pegar aqui, tá vendo que ele aparece aqui e aqui em cima, ok? Vamos olhar um pouquinho ele e mudar a cor, senão a gente confunde com o de fechamento. Então, vamos lá. Colocar uma outra corzinha para ele, quem sabe aqui. Deixa eu ver aqui. Se dá para colocar uma cor diferenciada. Vou colocar essa aqui, ó, bem diferenciado. Diferente mesmo, tá? Aplicar, ok. Bom, tá vendo que existe uma diferença, né? O fechamento, por exemplo, do dia anterior, nesse dia aqui, foi 133.220 por ali, ok? E aqui, esse cara aqui que é de ajuste, o ajuste está um pouquinho embaixo. Para as ações, o que vale é o preço do fechamento. Para o mini índice ou mercado futuro, qualquer outra coisa, né? O dólar, por exemplo, o preço importante, ou seja, se o preço ele abre acima do ajuste, ele está positivo. Se o preço abre abaixo do ajuste, então está negativo, ok? Para a gente no intraday, isso aqui não significa nada, é só para entender que a gente não deve se preocupar com o preço de fechamento, ele não é importante no mini índice nem no dólar.
O que é importante é esse preço de ajuste. Isso aqui existe, porque a B3 inventou isso aqui, exatamente porque não para o intraday. Para a gente que opera no intraday, ok. Mas quem fica, por exemplo, comprado ou vendido de um dia para o outro, ou vários dias, esse ponto aqui, na verdade, é um ponto de equilíbrio entre a quantidade de contratos, tá, dos vendedores e a quantidade de contratos dos compradores, ou seja, ele faz uma espécie de média em relação a B3 faz isso, tá? 15 minutos antes, no caso do mini índice, de encerrar o pregão, faz esse cálculo e diz assim, ó, o preço que está valendo, né, para hoje é esse aqui. 133 aqui no caso, de colocar aqui, ó, 133, 115, aí ele mostra ali embaixo, tá ok? Legal. Se eu sou um cara que está comprado em 133 mil exato, eu estou ganhando por contrato 115 pontos. Se eu sou um vendedor, né, que eu estou vendido, por exemplo, a 103.300 e o preço fechou embaixo, eu estou ganhando uma grana aí. Só que isso, por exemplo, não é que nem ação, que a gente só fica com ela e acabou. Não, para esses caras que estão comprados, tipo swing trade, por exemplo, o sistema coloca lá para os comprados e vendidos daquele dia, ou um débito ou um crédito na conta do cara, ok? Isso é para evitar, porque o mini índice, o dólar, são altamente alavancados. Então, é uma espécie de segurança que existe. E aí vai fazendo a conta, né? No outro dia, de repente, o vendedor fica positivo, o comprador fica negativo, e vai fazendo esse cálculo aí. Para gente, pouco importa isso. Se tiver vontade de conhecer isso, vai lá no site da B3, tem um cálculo maluco lá. Mas para gente que opera o mini índice no intraday, isso não importa. Mas para eu dizer que o mini índice está positivo ou negativo, eu sempre vou olhar para o ajuste. E esse ponto é muito importante, deixa eu ver se eu acho aqui no gráfico, né? Mas quando o preço volta no ajuste, ó, aqui, que nem aqui, dá briga. Então, se eu tô querendo comprar, o preço veio, subiu, depois veio para uma retração, eu tenho inúmeros motivos para comprar aqui. Primeiro, que aqui nos 5 minutos, aqui na 144, ó, é um lugar de compra. O ajuste também está aqui. Então, pode perder os dedos da mão, o braço, mas aqui a gente tem que tentar uma compra, ok? Por quê? Porque tem muito suporte, né? O cara que está esperando para comprar, ele vai querer comprar. Quem compra, opera muito ajuste, ok? Então, tem gente que só usa isso aqui. Quando o preço está em cima e volta na justa, ele compra. Quando o preço está caindo e volta no preço de ajuste, ele vende. Tem gente que faz isso. Mas eu só uso isso aqui como mais um ponto para eu me certificar que, de repente, é um bom ponto de eu entrar, ok? Eu tenho todas as razões do mundo, nesse caso aqui, de entrar nesta operação. Bom, para completar, né, os indicadores dessa videoaula, né, a gente tem que colocar mais um carinha aqui no gráfico, tá? O cara é importante pra caramba, que todo mundo olha para ele. Então, a gente vem aqui de novo, indicadores, tá? E nós vamos procurar aqui, ó, VWAP. Damos um clique nela. Ele já colocou um carinha esquisito aqui, tudo, ó, treme, treme. Vamos clicar nele, ok? Bom, esse cara é o VWAP. O período é diário, ok? A aparência desse cara aqui, nós vamos colocar uma cor bem diferente e vamos colocar uma espessura um pouquinho maior, talvez isso aqui já esteja bom. Vamos ver, aplicar, ok. Se a gente reparar aqui no gráfico, ó, o que é o VWAP? Começa por aí. Ele é uma média também.
como se fosse uma média móvel. Só que a média móvel trabalha pelo preço de fechamento, ok? Então, qualquer uma dessas aqui, então, a média de 144, por exemplo, são os últimos 144 candles, o preço de fechamento, faz uma média, no caso exponencial, que dá mais peso, tá, para os últimos candles. O VWAP também é uma espécie de média, e é a média do dia, em relação ao que? Não ao preço de fechamento dos candles, mas ao volume operado em cada um desses candles aqui, ok? Então, muita gente diz que esse VWAP é a média mais importante do dia. Tem gente que só opera o VWAP, ok? Mas vamos lá. Quando abre o dia, ele já faz um cálculo aqui, ó. Ele já calculou. Ele coloca um ponto no gráfico. Tem outro candle, ele vai fazendo isso, ó, o dia todo, tá? A cada candle fechado, seja nos 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos, ele vai colocando aqui o preço da VWAP do dia, porque essa aqui é a VWAP diária. Olha só, quando o preço ele volta na VWAP, normalmente é ponto de briga. Ok, ele voltou na VWAP, e eu olho para ele também, mas como mais um apoio. Então, ele voltou aqui na VWAP, olha só, veio para cá, poderia ser um ponto de compra, ok? Legal. Depois ele vem e ficou abaixo da VWAP, ó. Passa um pouquinho mais de tempo, o que que ele faz? O preço volta de novo a ficar acima da VWAP. Então, primeiro, eu não estou comprando na VWAP, eu normalmente não faço isso. Eu gosto de fazer quando está longe da VWAP e cai num ponto que para mim é importante, né? Média de 144, por aqui, 200, eu faço normalmente uma entrada aqui. Por quê? Porque eu estou esperando que esse ponto, que é um bom ponto de compra, tá? Que ele vá no mínimo até a VWAP. Pode ser que na VWAP derrubem ele de novo, mas às vezes passa de novo pela VWAP e fica para cima da VWAP, ok? Observe, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais para frente. Aí, nesse caso aqui, olha só, o dia acaba aqui, certo? Mas no outro dia ele abre de novo uma nova VWAP, tá vendo? São pontos diferentes, ó. Olha, fica dançando na VWAP e depois ele passa a VWAP, volta na VWAP. Ou seja, quando o preço, isso aqui é um bom indicativo, e quando o preço fica dançando muito, vai para a VWAP, passa a VWAP, é significado que ele está meio consolidado, meio complicado, ele não sabe para onde ele está indo, tá? Mas é mais uma indicação aqui. Então, essa VWAP ela é muito importante, ok? E aqui nós vamos pegar de novo aqui, ó, e vamos entrar de novo no indicador. Se a gente tem a VWAP diária, eu vou pegar de novo a VWAP aqui, ó. Só que, deixa eu colocar aqui, ó, pegar essa VWAP aqui. Ele vai de novo colocar essa linha aqui, né, ó. Tá em cima dela, né? Não ficou bacana, não. Então, propriedade da VWAP, eu vou colocar aqui, ó, periódico, vezes periódico, eu vou colocar semanal. Em vez do azul claro, eu vou colocar isso aqui, eu vou aplicar. Só que agora, percebe, né? Ele já colocou uma linha aqui embaixo, essa aqui eu vou voltar, porque voltar a cor dela normal, porque juntou, né? Peraí, deixa eu tentar pegar ela muito próximo aqui. Então aqui continua sendo a nossa diária, né? Voltar, porque senão fica confuso aqui. E vamos aplicar, pronto. Essa é diária, então ela vai a cada dia, né, ela vai sendo montada. E tem essa semanal. O que que é essa semanal? É a mesma VWAP, só levando em consideração as semanas. Então, por exemplo, a gente sabe que está subindo o preço por dois motivos. Além da VWAP, que ela está inclinada para cima, a gente está vendo que também na VWAP semanal está. E o preço estando acima da VWAP semanal, significa que na semana também a gente está positivo.
tá? Então, o preço aqui está positivo, porque no dia ele está positivo e também na semana ele está positivo, ok? Vou pegar agora um outro cara aqui para completar isso aqui. Vou pegar por aqui, que aqui de repente fica mais fácil. Ó. Indicador, vou colocar aqui, ó, VWAP, tá? E aqui ele já aparece as três, é melhor assim, tá? Então, tem a do dia, a da semana, vamos colocar do mês? Vamos ver, que seria aqui no meio do gráfico, ok? Só que essa semanal vamos tentar achar ela aqui, né? Então, vou vir para um gráfico maior aqui para ver se eu vejo a linha que ele foi colocada aqui, ó, tá? Então vamos lá. Ó, VWAP mensal tá muito aqui embaixo, ó, para aparecer ela aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Então essa aqui. Então vamos colocar uma cor bem diferente para ela. Aparência. Peraí. Vou colocar uma cor bem diferente. Vou colocar essa aqui, ó, tá? E vamos engrossar ela bem. Para poder enxergar, né? Porque raramente se enxerga ela assim nos gráficos menores, tá? Mas é lógico, ó. De repente, se a gente começar a andar, ó. Então, teve um momento no gráfico de 15 minutos que chegou muito próximo da VWAP mensal. Toda vez que o preço, por exemplo, ele vem caindo e bate na VWAP semanal, tem gente que olha muito isso, o cara compra, estava em cima, bateu de cima para baixo, ele vem e compra. Mesma coisa com a VWAP mensal, ou seja, e cada uma tem a sua importância, lógico. A importância da VWAP diária, né, é no dia, né? A da VWAP semanal é na semana, ok? Então, significa que o preço estando acima da VWAP diária no dia, ele está positivo. Todos os outros preços aqui acima da semanal, na semana, estão positivos. E todos os preços que estão acima da VWAP mensal, significa que no mês o índice está positivo. Pode inverter isso, tá? Mas nesse caso aqui, a gente pegou um gráfico que ele está com tendência alta. Olha aqui, ó. Aqui já é mais complicado. Olha só. Aquele mesmo ponto, vou até mostrar aqui para ver, ó, que estava consolidado, que a gente só enxergava com a média, bagunçou tudo, né? Porque a VWAP do dia estava ali. A VWAP semanal, que é, cadê ela? Que é essa daqui, não, cadê ela? Tá escondida aqui no meio, que tá tão bagunçado. Deixa eu ver se eu aumento mais aqui para a gente poder ver, tá? Ela tá aqui no meio. E a VWAP mensal também, ou seja, é um ponto que foi briga de gente grande, tá? E aí que acontece? Nesse ponto, além das médias que a gente já tinha olhado isso, além dos pontos, né, de suporte, né, que a gente tinha aqui, a gente estava com tudo junto. Então, quando acontece esse tipo de coisa, normalmente é uma virada, né? De repente, o preço estava caindo, olha, estava caindo. Quando volta ali, junta todo mundo, ó, a hora que ele sai para cima, né? No caso aqui saiu para cima, significa uma reversão de tendência. Bom, com todos esses pontos no gráfico, é lógico, você pode falar assim, bom, é muito ponto, né? Eu uso muito esse tipo de coisa, né? Esses pontos são os principais. É lógico que você pode escolher não usá-los, ok? Mas para mim, a única coisa que importa é os pontos e a importância que eles têm, né? Se eles estão no suporte, se eles estão caindo numa média que é importante, se está o preço ali junto também, pô, tem a VWAP semanal aqui também, mais um motivo para ter confiança de fazer uma operação neste ponto aqui. Eu acho que por essa videoaula, acho que a gente já completou os principais indicadores. Inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Se você curtiu, dê seu like, faça críticas e dê sugestões. Ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe!